Olá, eu sou o professor Alexandre e o tema da nossa aula hoje vai ser sobre Proclamação da República, ok? Vamos lá? Então, nós vamos dar início à nossa aula. A gente está falando sobre Proclamação da República, tá? Como a gente viu em algumas aulas anteriores, a Proclamação da República, ela foi feita no dia 15 de novembro de 1889, tá? Então, após a Proclamação da República, eu tenho um período chamado que é Primeira República ou República Velha, tá? Só que antes de eu falar de Primeira República e República Velha, eu tenho que recapitular com vocês algumas coisas que aconteceram, que foram importantes, que influenciaram esse movimento de expulsão da família real no Brasil e o governo da República, tá? Então vocês lembram principalmente da Guerra do Paraguai, tá? Quem que lutava na Guerra do Paraguai, né? Os soldados, o exército, automaticamente, né? Após a Guerra do Paraguai, esse exército, ele não se sentiu tão valorizado por Dom Pedro II. E ficaram alguns movimentos de insatisfação em relação a ele, tá? Gravem isso, exército meio que insatisfeito. O Brasil, dentro daquele período, ele tinha uma mão de obra o quê? Escrava, né? Uma mão de obra escrava, tá? Aí tem uma mulher muito interessante que um ano antes, lá, ela assina uma lei. Quem sabe que lei é essa? Vamos lá, levantamos. Quem sabe que lei é essa? Qual que é a lei? Você falou certinho, vai. Não, não é a Lei Eusébio de Queiroz, é depois da Lei Eusébio de Queiroz. Você falou primeiro antes, certo? Lei... Aqui, vamos lá. Qual que é a lei? A Lei Áurea, né? Então, olha só, interessante o que a Raquel falou, porque ela recordou de uma lei anterior, que é a Lei Eusébio de Queiroz. A gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre, diversas outras leis, tá? E aí chega na Lei Áurea. O que a Lei Áurea ela dava? Ela dava liberdade aos escravos. 13 de maio de 1888, liberdade aos escravos. Eu quero que vocês pensem, tá? Agora vocês enquanto fazendeiros, tá? Você é um grande fazendeiro e você tem lá a sua grande produção de café. A sua mão de obra na fazenda é a mão de obra o quê? Qual que é a mão de obra na fazenda? É uma mão de obra escrava, tá? E do dia para a noite eu tenho que libertar o meu escravo. Eu não tenho mais mão de obra. Você, enquanto fazendeiro, você vai ficar feliz com isso? Não, ninguém vai ficar feliz. Quem vai colher o meu café agora? Então, esse evento, a abolição da escravatura, também é chamado, né, por uma outra questão. Você tem a questão militar, que é a insatisfação do exército, resumindo bem rápido aqui, e você tem a questão abolicionista, tá? Então, o governo imperial de Dom Pedro II já perde apoio de dois grandes setores importantes da sociedade, que era quem? Os militares e os fazendeiros. Beleza, dois fatores eu já tenho aqui. Tem um terceiro fator, que é o fator o quê? Religioso, tá? O Brasil, dentro daquele período, ele era um país extremamente católico, tá? O imperador representava muito o Papa dentro do Brasil. Tanto é que tinha uma coisa chamada padroado, que era o quê? O imperador que decidia quem eram os bispos, né? Não era mais o Papa que decidia, o imperador acabava decidindo isso. Beleza, tranquilo. O Papa criou um documento lá em Roma, uma bula, né? A bula é um documento papal falando que o quê? Que pessoas da maçonaria não poderiam frequentar a Igreja Católica e que os bispos, padres, deveriam se posicionar mediante a isso. Só que no Brasil tem uma particularidade. Adivinha quem era muito simpatizante à maçonaria? Quem sabe me dizer? Não é Rui Barbosa. Dom Pedro II era muito simpatizante à maçonaria. O que acontece? Dois bispos no Brasil, certo? Meio que expulsam os fiéis que eram lá da maçonaria. Dom Pedro II fica sabendo disso e manda prender esses dois bispos. Aí a crise estava gerada, né?
A crise foi tão grande que Dom Pedro teve que ir para Roma para conversar com o Papa e fizeram lá as pazes, mas mesmo assim enfraqueceu as relações entre Estado e Igreja. Estado Brasil e Igreja Roma. Tá? 3 questões: militar, abolicionista e religiosa. Tá? Agora o que eu vou contar para vocês não está muito nesses livros de história. Tá? O que eu vou contar é como de fato essa proclamação da República ela aconteceu. Eu tinha 3 caras que porque queriam a proclamação da República no Brasil: Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa. Quem sabe o outro do nome? O outro cara? Não é Dom Pedro II. Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa. Quem? Não entendi, desculpa. Não é o coronel. Um terceiro elemento: Quintino Bocaiúva. Tá? Essas 3 pessoas, elas queriam muito a proclamação da República no Brasil. Porém, entretanto, eles não tinham poder para fazer essa proclamação da República, porque eles não tinham a força na mão. Quem que era a força na mão? O exército. Quem que era o chefe do exército? Tinha um marechal, né? O Ângelo falou agora antes um pouquinho, né? Que o marechal é aquela pessoa muito importante dentro do exército e tudo mais. E aí, se você pegar aqui, observar no seu livro, eu quero até que vocês olhem um pouquinho aqui. O grande marechal Deodoro da Fonseca, né? Deodoro da Fonseca. Só que a gente tem uma coisa muito interessante. Adivinha de quem Deodoro da Fonseca era amigo pessoal? Dom Pedro II. Como que Deodoro da Fonseca vai trair a confiança de Dom Pedro II? Então Deodoro da Fonseca não queria fazer o processo de proclamação da República no Brasil. Só que de tantos outros 3 lá ficar enchendo a cabeça dele, e aí o que os outros 3 fizeram? Inventaram algumas mentiras para Deodoro da Fonseca. Tanto é que Deodoro da Fonseca estava em casa, gripado no Rio de Janeiro, e os 3 lá no ouvido dele: porque Dom Pedro isso, porque Dom Pedro aquilo. E aí ele acredita naquilo que os caras estão falando, levanta gripado e vai até o centro do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal, e proclama a República no Brasil. Nesse momento, Dom Pedro II não estava no Rio de Janeiro, ele estava em Petrópolis. Tá? Petrópolis é uma cidade que fica próxima ao Rio de Janeiro, que era meio que a residência de férias da família real, né? Vocês já perceberam o nome Petrópolis, né? Petrópolis é o quê? Cidade de Pedro, né? Polis significa o quê? Cidade, né? Então Petrópolis era a cidade de Pedro, onde ele tem um palácio lá, e é muito bacana que ainda existe esse palácio lá em Petrópolis. E uma curiosidade: quando você entra nesse palácio onde Dom Pedro II morava, você não pode entrar com o seu sapato. Você tem que colocar uma pantufa no pé para não riscar o chão, que é todo de madeira. E é super preservado, até as cortinas de lá é preservado. Dom Pedro II volta de Petrópolis no dia 16 de novembro de 89, e ele então, juntamente com a sua família, a família real, são expulsos do Brasil, são convidados a ir embora do Brasil. Tá? Professor, sabia que outro dia eu estava olhando lá no TikTok, tinha um videozinho, e aí estava uma carta de Dom Pedro II se despedindo? Sim, certo? Dom Pedro II e toda a família imperial sabia que isso poderia acontecer. Por quê? Porque as coisas já estavam estremecidas, a relação entre o império e a sociedade, pelas aquelas 3 questões. Ok? Família real portuguesa, que agora era a família real brasileira na verdade, vai embora do Brasil, e agora você tem quem que comanda o Brasil? O Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Esse primeiro período, tá? Que o Deodoro da Fonseca, juntamente com o Floriano Peixoto e outros comandam, é conhecido como República da Espada. Por que República da Espada? Certo? Qual que era a arma principal do exército naquele período que representavam eles? A espada. Uma espada, muito bem. Por isso que fica conhecido então como República da Espada. Nesse período de República da Espada, uma das pessoas se torna ministro da Economia,
que é um cara bem famoso aqui em Campo Grande, que tem uma rua que dá nome a ele. Qual que era o nome do cara? Rui Barbosa, que foi a tarefa da aula passada, né? O que Rui Barbosa faz como ministro da Economia? Ele faz uma política chamada de encilhamento, tá? O que é essa política de encilhamento? Eu tenho uma crise e eu vou resolver essa crise econômica. Como que Rui Barbosa acha que ele vai resolver a crise econômica? Dinheiro. Com dinheiro. Mas de onde que ele ia tirar o dinheiro? Ele teria que fazer mais papel moeda. Mais papel moeda. Começa a se emitir muito mais papel moeda, tá? E isso acaba gerando uma crise no Brasil, uma inflação muito forte e assim por diante, ok? Bom, posteriormente a esses dois eventos aqui, eu tenho mais 3 eventos que nos chamam a atenção dentro dessa primeira república, dentro dessa República Velha, que é o voto de Cabresto, a política dos governadores e a política café com leite, tá? Voto de Cabresto. Cara, o Brasil, tá? Ele tem uma Constituição. O que é essa Constituição? Uma Constituição é a lei máxima do Brasil. Quando o Brasil era império, ele tinha uma Constituição. Agora, como república, ele tem uma outra Constituição. Nessa Constituição estava previsto o quê? A eleição. A eleição para os cargos públicos. Só que o que começa a acontecer? Uma coisa chamada coronelismo, que está relacionada ao quê? Ao voto de Cabresto. O que é um cabresto? O que é um cabresto? É algo que coloca no cavalo. O que é o cavalo? A Sara quer falar. O que é um cabresto, Sara? Do jeito que o senhor explicou, ou... Eu quero saber o que é um cabresto. O que você acha que é um cabresto? Coloca no cavalo. É algo que coloca no cavalo. Para que eu coloco um cabresto no cavalo? Para guiar ele, para pedir para o cavalo parar. Para que mais? Para ele andar também. Quem que vai estar comandando esse cabresto? O cavalo ou quem está em cima do cavalo? Quem está em cima do cavalo. Adivinha, dentro desse contexto, quem era a pessoa que estava em cima do cavalo? O coronel. O coronel. E quem era o cavalo, que não era cavalo bicho de verdade? O eleitor. Muito bem. Então, nesse período, começa a ter uma relação entre coronel, né, o cara que mandava lá naquele seu pedaço de terra, e o eleitor, chamado do quê? De voto de Cabresto. Era o quê? Você era livre para votar, mas você era forçado a votar em quem o cara queria. Beleza? De uma forma bem resumida, porque também a gente vai fazer uma atividade daqui a pouco, você tem a política de governadores. Cada estado no Brasil, antigamente era província, agora é estado, tem os seus governadores. Começa-se então uma troca de favores entre o governo federal e governo estadual. Você me apoia e eu te apoio. E você me apoiando e eu te apoiando, está tudo bem. Essa é resumidamente a chamada política de governadores. E para finalizar aqui, o que é muito interessante é a política do café com leite, tá? Adivinhem quem era o maior produtor de café naquele período? São Paulo. São Paulo. São Paulo produzia café. E uma coisa que eu vou contar para vocês, por que o café no Brasil era motivo de grande exportação? Café é bom, né? Todo mundo gosta de tomar um cafezinho de manhã, dá ânimo, você fica acordado, né? E assim por diante. Esse café que o Brasil produzia, ele era exportado para fora do país. Os principais mercados consumidores de café no mundo eram quem? Inglaterra e Estados Unidos. Ambos os países estavam naquele período de grande revolução industrial e a indústria estava o quê? A todo vapor. O café servia como um energético para os trabalhadores, para que os trabalhadores ficassem mais ligados e trabalhassem durante mais tempo nas fábricas. Por isso que o café do Brasil faz sucesso. O Brasil chega a ser responsável por quase 70%, 80% da exportação de café no mundo, tá? E São Paulo é o grande produtor de café. Juntamente com o São Paulo, grande produtor de café, você tem quem? Minas Gerais, que é produtor do quê? Leite. O uai, né? De leite, né? Uai docinho de leite, né? Tudo mais. O que começa a acontecer? Uma alternância de poder entre a oligarquia paulista. Oligarquia é o quê? As pessoas que têm o poder, que comandam.
a oligarquia paulista e a oligarquia mineira em relação ao poder na presidência do Brasil. Ou seja, essa eleição eu sou paulista e você é mineiro. Quem que você vai apoiar nessa eleição? Você vai apoiar o paulista. Na outra eleição, eu paulista vou apoiar quem? O mineiro. E vai fazendo essa alternância de poder, né, com outras pessoas. Por isso que se chama política café com leite. Professor, e os outros estados? Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, não tinham pessoas que disputavam? Tinham. Só que isso é uma coisa que a gente vai ver mais lá para frente, que já a gente vai começar a ver um pouquinho sobre Getúlio Vargas, tá? E aí a gente vai ver como que essa política café com leite vai interferir na questão de Getúlio Vargas, tá bom? Mas isso é assunto para as próximas aulas, tá? Finalizando aqui a nossa aula, cada fileira de vocês tem um desses itens aqui, não tem? Cadê o papel de vocês? Tá? Então vai lá, aqui tem o quê? Voto de cabresto. Aqui está política café com leite, encilhamento, política dos governadores e república da espada, tá? Após vocês concluírem o registro da aula, vocês, lá no fundo da sala, tem 4, 5 estações, as carteiras. Então, por fileira, as fileiras vocês vão lá e vocês vão fazer um registro coletivo de cada um desses assuntos, beleza? Bom, nós encerramos a nossa aula, tá? Assista essa e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV RM Campo Grande, e até a próxima aula.